Olá, queridos, mais uma vez estamos juntos aqui com mais uma mensagem Express, com uma alegria de poder chegar até você e abençoar a sua vida. E muito obrigado pelos seus comentários, tanto positivos ou críticos, ou qualquer um que você comentar, é bem-vindo, nós amamos você e é sempre bom ouvir. E obrigado por você que tem se inscrito no nosso canal. Você faz parte desse ministério, você faz parte da gente. Obrigado pelas suas intercessões, irmãos que têm orado pelas nossas vidas, que têm nos encorajado. Nós não temos palavras para agradecer a Deus pela sua vida e como você é bênção para nós, como nós somos gratos ao Senhor. Alguém me perguntou um dia desse, Judson, quem te inspirou no ministério? Eu falei assim, é difícil dizer se alguém ele perguntou se alguém já te inspirou no ministério. Eu falei, o nosso ministério é o resultado de muitos e muitos irmãos que nos inspiraram, e mais, irmãos que nos pastorearam, irmãos que nos mentorearam, irmãos que nos ajudaram e até irmãos que nos resistiram, porque eles nos ajudaram a nos aproximarmos mais de Deus e nos manter aonde o Senhor quer que a gente esteja, e isso é uma alegria. E eu quero te pedir, dá um like aí no nosso canal, inscreve se você não se inscreveu, indica essa mensagem para alguém, e eu espero que seja uma bênção para você. Eu queria compartilhar uma coisa breve e orar com você. Um dos livros que eu tenho lido nesses últimos dias, o Senhor como que me levou a retornar a um livro chamado Esther. Nós vamos provavelmente gastar algumas semanas falando sobre o livro de Esther, e eu quero destrinchar algumas coisas dele com vocês, mas eu quero só dar uma pincelada em uma coisa que veio bem forte ao meu coração. A maioria de vocês conhece a história de Esther. Esther era uma órfã, né? Em outras palavras, a história da Esther começou não quando ela se tornou rainha, mas quando ela encontrou paternidade. Eu acho que a nossa história começa com João, quando a palavra de Deus diz assim, veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A nossa jornada, a realeza, ela começa com a adoção, né? Como diz em Romanos, ele nos não recebemos o Espírito para outra vez estarmos com medo, mas sim de adoção para clamarmos Abba, Pai, quer dizer papai. Então nós fomos adotados em Cristo e nós fomos adotados em direção à realeza. E interessante que quem adotou Esther foi o seu tio, e ela era órfã, e a primeira coisa que apareceu na vida dela foi o poder da adoção. Quando eu falo para líderes e eu penso sobre liderança, né, eu acho que uma das primeiras coisas que curam pessoas é a graça de paternidade, é a graça de adoção, é a graça de dizer, sabe de uma coisa? Você não é um acidente da história, mas o Senhor te chama e o Senhor tem algo para a sua vida. Então, quando você pensa no livro de Esther, normalmente a gente pensa na mulher que foi usada para libertar, na mulher que era linda, porque a Bíblia diz que ela era muito linda, era uma moça muito bela, a mulher que mudou o coração do rei, a mulher que foi chave para que o inimigo do povo de Deus fosse destruído, a mulher que pagou um preço em intercessão, 3 dias de jejum, de pano de saco. Nós sempre pensamos nisso, em Esther, nesse aspecto. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é que ela era órfã e ela precisava experimentar a paternidade. Ela precisava experimentar o poder da adoção. Eu acho que muitos de nós não entendemos que nós somos privilegiados. E tem um texto que diz que o tio de Esther, ele adotou ela e ele cuidava dela com muito carinho. Ele tratava dela, em outras palavras, esse Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Nós somos adotados, nós somos amados. Deus, ele nos trata com muito carinho.
E ele fala, sabe de uma coisa? Você tem um caminho, uma jornada à realeza, um destino à realeza e você não sabe, né? Então eu acho que a primeira coisa que o Senhor faz é quebrar o poder da orfandade. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. E eu queria falar com você uma coisa interessante. Quando Esther foi introduzida, olha, a gente vai ter uma série de estudos sobre o livro de Esther, que Deus nos ajude a ter graça para falar sobre isso, mas essa aqui é a primeira parte que eu quero dar uma pincelada numa coisa para você. Quando Esther foi introduzida ao palácio do rei, antes mesmo de ser apresentada, a Bíblia diz que eles olharam para ela e viram que ela era muito linda, e o rei se agradou dela, e ela entrou em um processo. Né? Se eu estivesse pregando, eu mandaria, repete processo. Mas ela entrou em um processo. E aí, esse processo, olha bem, alguém que era órfão, foi adotada e agora entrou em um processo. Você pode dizer, eu era órfão e agora eu tenho um pai e esse pai me colocou em um processo. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu era órfão e eu fui adotado e esse pai me colocou em um processo, em destino à realeza. E o maior, e mais do que isso, Jesus. E mais do que isso, eu era órfão, fui adotado, entrei em um processo, introduzido em um palácio, e o meu pai vai me usar como libertador e chave para os últimos dias. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. Mas vamos começar aqui. Então, o que aconteceu? Ela foi introduzida dentro do palácio. E em chegando, olha o que diz no versículo 12 do capítulo 2. Diz assim, em chegando o momento de cada moça vir se apresentar diante do rei Artaxerxes, né, ou Xerxes, depois de tratada com todas as prescrições, então, de boa alimentação, embelezamento para as mulheres do harém, cuja duração média era 12 meses, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos. Olha só, ela foi introduzida em um processo. E esse processo incluía 3 coisas: boa alimentação, óleos de mirra e perfumes e cosméticos. Essa moça, amada e adotada, que agora está dentro do palácio, que foi escolhida e separada, e ela está ali dentro do palácio, eles falaram, agora você vai entrar num processo. E esse processo tem uma duração de mais ou menos 12 meses. O seu processo eu não sei quem é, mas Deus te colocou num processo em destino aquilo que Ele tem para a sua vida. E a primeira coisa que eles fizeram foi, vem cá, Esther, nós precisamos trocar a sua alimentação. Eu só vou falar de uma coisa só do processo hoje. Ela recebeu boa alimentação. Eu quero dizer para vocês uma coisa, e eu falei isso com alguns irmãos um dia desses. Se nós queremos uma noiva que esteja pronta para o cordeiro, pastores, líderes, se nós queremos uma noiva que esteja pronta para o cordeiro, nós precisamos parar de dar para ela lixo. Existe uma palavra no inglês que chama junk food, que quer dizer comida que não presta, né? Comida que é pirulitinho, balinha, coisas que não são saudáveis. A primeira coisa que Deus vai fazer é remover da sua dieta o lixo. Coisas que não te edificam, coisas que não te dão valor eterno, que não agregam valores eternos. Então eles começaram a falar, sabe de uma coisa, isso aí não é para você. Você precisa de uma alimentação saudável, sólida. Você precisa comer algo que dê vida. Aleluia, aleluia. Eu vou ser sincero, eu tenho estado preocupado porque a alimentação, muitas vezes, dessa noiva e dessa igreja e dessa noiva que foi adotada pela graça, pela misericórdia do Senhor, ela precisa ser mudada. Né? E vamos falar um pouco sobre açúcar aqui, só sobre alimentação aqui. Açúcar, por exemplo. Eu não vou nem falar nisso, que eu amo chocolate, bala, você deve saber disso também, né? Eu confesso que é uma luta constante na minha vida. Chocolate, nem vou falar os nomes aqui, senão vai ser difícil, né? Mas nós precisamos entender
que algumas alimentações não são para nós, não fazem bem para nós. Por exemplo, eu estava estudando só sobre açúcar esses dias. Uma das coisas que os médicos descobriram sobre açúcar, talvez eu estou errado, eu não sou médico, né? Que a açúcar ela gera hiperatividade em crianças. Sabe o que eu descobri, Valtinho? Valtinho está aqui comigo, vocês não estão vendo, mas ele está ali. Eu descobri que numa igreja que não é amadurecida, e a única coisa que ela tem é balinha e docinho, é uma igreja que faz muito, mas tem pouca relevância. Ela corre de um lado para o outro, faz um tanto de coisa, tem hiperativismo, tem um tanto de programa, tem um tanto de agenda, mas daqui a pouco, puf, desmaia. Sabe quando a criança come muito açúcar, né? E você dá para ela bala, ela corre, depois pula na cama, deita, grita, e você fica surtando. Meu pai, não é possível. Daí a pouco ela, puf, como que para? Né? É o hiperativismo. Primeira coisa que a gente precisa tirar da nossa alimentação, se nós queremos reinar no palácio com o Senhor, é açúcar espiritual, que gera hiperativismo em uma igreja que está imatura. É um povo que é imaturo. Segunda coisa que eu descobri sobre açúcar, ela gera dificuldade de concentração. A gente não se concentra naquilo que é eterno. A gente não se concentra naquilo que é importante. A gente fica distraído com tanto de coisa, com várias coisas, com isso, com aquilo outro, e falta em nós dificuldade de concentração. Outra coisa que eu descobri sobre açúcar estudando é que ela gera irritabilidade. My goodness. Sabe aqueles crentes que são muito irritados com muita coisa? Talvez ele está precisando mudar a alimentação, meu irmão. Nada tá bom para você na igreja. Ninguém é bom o suficiente. Ninguém prega do jeito que você quer. Ninguém é do jeito que você quer. E aí isso gera em você é irritado contigo. É o pastor, é o diácono, é o cantor, é não sei o que lá mais, é não sei o que lá mais. E essa irritabilidade, muitas vezes, é consequência da alimentação errada que nós estamos dando para a igreja. Outra característica óbvia, né, da açúcar exagerada é a obesidade. A obesidade, ela gera pressão alta, a obesidade, ela gera dores em vários lugares, a obesidade, ela gera... vai indo, né? A gente sabe que a gente luta com isso. E uma das coisas que eu percebi é que muitas vezes a alimentação errada faz com que uma igreja se torne obesa. Ela não cresce, ela se torna obesa. Ela dá a impressão de como que a igreja está crescendo. Cada semana tem um evento novo. Cada semana, oh Jesus, cada semana tem um entretenimento novo. Cada semana tem uma coisa nova. E aí tá crescendo. Mas na verdade não está crescendo, tá se tornando obesa. Ela apenas tem hiperativismo. Ela apenas tem muita atividade, mas não relevância. Ela não entende. Daí a pouco qualquer coisinha tem divisão, porque não tem fundamento. Qualquer coisinha tem brigas, porque não tem fundamento. Porque não tem alimento sólido, não tem alimento profundo. Vocês entendem a importância de Esther se alimentar com alimento saudável? A importância de você não aceitar qualquer porcaria, qualquer coisa que você ouvir no YouTube, na internet, checa se está nas escrituras. Filtra. Checa, alguns irmãos, minha esposa tem isso também. Eu acho que tem um app no telefone que você já viu isso, Valtinho? Tem um app que você olha assim para ver o que tem na comida. Se a comida é saudável, é uma coisa esquisita. Eu acho que você tem que pegar. Nós temos um app, chama Bíblia. Pega a sua Bíblia e põe de frente com aquilo que você tem recebido no seu dia a dia para comer. Pega o seu app, pega a sua palavra e fala, vamos ver se isso aqui é saudável para mim ou não. Você ouve, às vezes, a pessoa pregando e as palavras são bonitas e o ensino é maravilhoso, mas deixa eu dizer uma coisa, coloca a tua palavra, a palavra de Deus, e vê se isso bate com a palavra de Deus ou não. Sabe por quê? Porque você foi adotado, você foi introduzido no palácio, você está em um processo e você está recebendo boa alimentação, porque você vai reinar com o Senhor. Isso é muito importante, muito importante. Outra coisa que açúcar gera, ela gera diabetes. Diabetes causa cegueira. Às vezes a gente não percebe que muito problema da igreja, em muitos aspectos, é muita alimentação errada, por isso que a gente não enxerga mais.
Por isso que a gente não enxerga os pobres, por isso que a gente não enxerga as nações, por isso que a gente não enxerga missões, por isso que a gente enxerga só a gente mesmo. A nossa visão se tornou limitada, porque a nossa alimentação é errada. A gente está recebendo açúcar demais, a gente está recebendo aquilo que não é saudável. Meu pai. Outra coisa que a diabetes, que é perigoso, né? A diabetes tem riscos de até a pessoa ter que amputar pedaços de membros porque da gangrena, da mal circulação. E isso tem acontecido porque a nossa alimentação, às vezes, no mundo espiritual, nós temos nos alimentado errado. E a gente tem chegado em um lugar ruim. E por isso que eu falei com vocês, não dá para falar sobre tudo hoje, mas a primeira coisa que eu quero falar, você foi adotado, foi introduzido no palácio. Você está no processo. E a primeira coisa, o Senhor quer que você tenha uma boa alimentação. O Senhor quer tirar aquilo que tem apenas só feito você ser hiperativista. Ou tem dado à igreja uma falsa impressão de que está crescendo, mas está se tornando apenas obesa. Está criando apenas gordura nos lugares que não deveriam ter. E eu creio que o Espírito Santo está nos chamando para isso. E eu acho que é muito sério. O pedido que eu tenho para pastores e para líderes: para de dar bala para a igreja. Para de dar bala para os seus discípulos. Para de dar docinho para a igreja. E começa a dar um alimento sólido. Jesus. Para de encher toda semana. Oh, meu pai. É um entretenimento. É mais alguma coisa, mais alguma coisinha. E as pessoas ficam hiper... Sabe, deixa eu dizer uma coisa que é doloroso. Não confunda hiper... Ali, ó. Valtinho me mostrando uma coisa. Açúcar, ela vicia. É verdade. É verdade. Você já tomou uma comida... Você confessar aqui minhas fraquezas. Depois do almoço, bate um negócio, velho, de comer um doce. Não bate você não. Meu pai, que é isso, cara? Bate um desejo, fala, não, preciso, e a gente tem que lutar contra isso, meu pai. Você tem que lutar contra isso. E eu quero dizer uma coisa: hiperativismo não é avivamento. Vou repetir isso aqui mais uma vez. Hiperativismo não é avivamento. A igreja está muito espiritual, a gente tem muito evento, pessoal gritando, pulando, dançando, berrando, as luzes estão bombando, a fumaça está bombando, a coisa está rompendo, mas o nível da glória de Deus não é medido pelo hiperativismo que nós temos na nossa igreja. O nível da presença de Deus não é movido pela altura do som, ou a atmosfera do que nós temos em nossas reuniões, ou o evento que nós temos, mas eu quero dizer uma coisa: nós precisamos reintroduzir uma alimentação saudável à igreja. Nós precisamos reintroduzir. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero dizer para vocês que o que nós vivemos hoje, isso é muito doloroso dizer isso, nós exageramos demais na dose da açúcar. Então, muitas vezes, a gente quer pregar uma coisa. Sabe uma coisa? Eu chego em lugares, aí eu falo assim, eu vou pregar sobre a obra da cruz. Sobre negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Dentro de alguns minutos, você perde as pessoas. Sabe por quê? Porque não é açúcar. É palavra eterna. É palavra para você se tornar rei. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus. A minha oração. Comecemos a ensinar sobre o senhorio de Cristo. Daí a pouco as pessoas falam, mas quando você vai falar sobre a minha vitória, sobre aquilo outro? Sabe por quê? A gente está viciado. Que hora que você vai cantar aquela música legal que nos faz pular, que nos faz isso, que agita? Que hora que vai ter aquela coisa? Nós estamos viciados em bajulação, em açúcar. E nós precisamos ouvir uma palavra que gera fundamento, que nos faz crescer saudáveis, porque nós estamos introduzidos no palácio. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus toque você nessa hora. Eu quero pedir você, mande essa mensagem para quantas pessoas você puder mandar. Sabe por quê? Eu creio que essa é a palavra para a igreja nesses dias. A boa alimentação
começa antes do perfume. A gente vai falar sobre mirra, se der no próximo episódio. Vamos falar sobre mirra em algum lugar aí. Mas a primeira coisa, antes dos perfumes, é a boa alimentação. A boa alimentação. Sabe qual que é a boa alimentação? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Come a palavra. Come a palavra, come a palavra, come isso aqui. Os últimos dias as pessoas serão enganadas porque elas não vão comer a palavra. Come a palavra, come o que é saudável. Não engole qualquer balinha que está aí no mercado. Pega o seu app e fala, legal, isso aqui está na prateleira. Deixa eu ver aqui quais os ingredientes, se é aquilo que eu realmente preciso. Gente, eu amo vocês. Desejo nosso com esses vídeos é encorajar a sua vida. Eu falo com vocês como um pai que ama os seus filhos e que deseja que a obra de Deus seja estabelecida na sua vida. Eu falo com vocês com uma convicção de que Jesus tem algo reservado para você que é tão maravilhoso e é tão tremendo. E Ele quer te introduzir no seu destino. No seu destino. O palácio é o seu lugar. E você foi introduzido no palácio, que é outra parte do estudo, para mudar o mundo. Você não foi introduzido no palácio simplesmente para se tornar gordo, espiritualmente falando, hiperativo, correndo de um lado para o outro, tendo os brinquedinhos, os videogames espirituais da vida, mas para você ser relevante. E para isso o Senhor está trocando a sua dieta. Hoje ainda, vai lá, fala assim, o que eu tenho que tirar da minha dieta? Que balinha que eu tô tomando, que eu tô chupando, que não é para chupar? Qual açúcar que eu tô viciado? Qual mensagem? Sabe aquele açúcar viciado que você falou, Beltinho? A gente fica viciado em um tipo de alimentação. A gente só ouve aquilo, a gente só ouve aquele tipo de pregador, a gente só ouve aquele tipo de mensagem, a gente só ouve aquele tipo de coisa porque vem naquilo que a gente gosta de ouvir, naquilo que a gente quer, então a gente escolhe. Mas eu quero dizer uma coisa, nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa e o que a gente necessita. Hiperativismo não é avivamento. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de poder estar falando, por esse irmão ter parado, essa irmã ter parado para assistir essa mensagem. Pai, eu quero pedir, primeiro agradecer ao Senhor por ter nos adotado como filhos, como Mordecai adotou Esther, nós somos adotados pelo Teu Santo Espírito, por Ti, Senhor. Fomos feitos filhos de Deus pela obra da cruz. E o Teu Espírito habita dentro de nós e clama, Abba, Pai. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E como filhos do Deus Altíssimo, nós somos reis e sacerdotes. Pai, mas nós somos introduzidos também no palácio e também em um processo. E esse processo é nos dar uma boa alimentação. Quando Elias estava sem saber o que fazer, o Senhor alimentou ele. Senhor, quando os discípulos estavam angustiados depois da morte de Jesus, depois que o Senhor morreu e eles não tinham certeza se o Senhor ressuscitou, quando eles chegam na praia, o Senhor fala com eles, vem cá e come, que eu tenho alimentação para vocês. Tinha peixe na praia pronto para eles. Senhor Jesus, nesse momento em que nós vivemos, onde muitos de nós estamos angustiados, como Elias, muitos profetas estão como Elias. Muitos de nós estamos como os discípulos pescando a noite toda, depois da morte de Jesus, sem saber se Jesus ressuscitou, sem saber o que aconteceu. E aí o Senhor vira para a gente e fala, come. Assim como foi com os discípulos de Emaús, que o Senhor partiu o pão, deu graças e entregou para eles. E essa foi a chave. Meu Deus, eu oro para que o Senhor mude a nossa alimentação. Que o Senhor nos dê um alimento saudável, em nome de Jesus. Amamos vocês, queridos. Deus abençoe a sua vida. Como é bom servir a Jesus. Não esquece de dar um like aí, meu pai. Eu podia pregar por mais uma hora aqui. Estou pegando fogo. Glória a Deus. Um beijão, amamos vocês. Espero que essa mensagem edifique a sua vida. Um abração.